pergunta que não quer calar aos responsáveis máximos da instituição religiosa Congregação Cristã, a nível mundial. O que é preciso acontecer para que tomem atitude, tomem iniciativas, tomem atos dignos de homens religiosos, de homens que são chamados homens de Deus, para demonstrar essa vossa capacidade de pessoas idóneas, responsáveis, cuidadoras de um povo que quer servir a Deus na congregação cristã? Será que vai ser preciso haver mais mortes, mais escândalos? O que é necessário? Será que vós quereis aparecer nos canais de televisão, nos telejornais, o nome da congregação a ser escarrapachada, mas manchada de sangue inocente? Pela vossa atitude menos própria de líderes religiosos? O que é que vos falta, afinal de contas? Porque quereis não admitir que é preciso evoluir. A verdade é que é essa mesma. O que é que quereis, na realidade, deste povo que quer servir a Deus na congregação cristã no Brasil e por este mundo afora, a nível mundial? Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Os seres humanos normais, eles aprendem com os erros. Mas o que eu tenho vindo a constatar, e vão-me desculpar, é que estes líderes religiosos da instituição religiosa Congregação Cristã, até mesmo a nível mundial, por muito que errem, não aprendem, desaprendem. Nós costumamos dizer que os jovens erram e com o passar do tempo vão aprender, vão dar valor a muita coisa. Mas neste momento a instituição religiosa, a Congregação Cristã, que tem um número de elementos já com uma certa idade e com uma certa experiência de vida e que têm que evoluir ao passar dos anos, acompanhar a evolução, os problemas e adaptar-se para dar soluções concretas. Parece que não. Ficam estagnados, parados no tempo. E não pode ser. Das duas uma, porque lhes convém que o povo não tenha ajuda ou esclarecimento da realidade dos factos, ou então estamos perante homens que são autênticos ditadores, narcisistas, e que simplesmente querem manter o povo numa caverna e não querem que o povo veja a luz. E isto é alarmante. Eu falo isto referente ao que tem vindo a acontecer neste último acontecimento, neste último testemunho que nós temos vindo a assistir, de uma situação que já não era para acontecer. Vão-me desculpar os senhores responsáveis máximos da instituição religiosa Congregação Cristã. Esta questão da violência doméstica e que aconteceu com uma jovem, uma menininha, isto não era para acontecer. É inadmissível. Não se pode aceitar. Não se pode aceitar. Mas também nós que estamos aqui, que somos pessoas com responsabilidade e que temos que dar um conselho, uma direção para estes casos, temos que ter o bom senso de manter a cabeça bem alicerçada nos nossos ombros, os pés bem assentos no chão e sermos bem lúcidos para podermos ajudar estas vítimas de violência doméstica, as vítimas de abuso sexual, as vítimas de situações religiosas. Este caso que aconteceu com esta jovem, que é a irmãzinha Bela, isto é inaceitável. Uma jovem, na flor da idade, na sua inocência, no fundo, e vão dizer: ai, Laurinda, não, ela casou, ela quis ir, ela namorou, com certeza conheceu
um namorado e sabe perfeitamente como é que são as coisas. Com certeza viu alguma coisa fora do normal. Sois muito prontos a falar, é verdade. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. Eu vou ser muito dura e muito frontal. Não estou incomodada com aquilo que pensam a meu respeito. Quero lá saber. É para o lado que eu durmo melhor. Agora há uma coisa que eu vou dizer. E que nós que estamos aqui na internet, que tem pessoas com alguma capacidade de instrução, outras menos, outras mais, mas não interessa. O nosso objetivo aqui é ajudar estas vítimas, é direcionar, é encaminhar para o lugar certo o que têm que fazer. Então pronto, vamos lá, então começar. Em que eu vou dar a minha opinião, a minha sugestão, o meu conselho. E quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, não há problema. Mas eu não vou deixar de dar. É esta a minha posição aqui na internet em relação aos crimes de abusos sexuais, à violência doméstica. E vamos então escutar e tirem as vossas conclusões. Podem depois dar opinião nos comentários. Estejam à vontade. Sabem porquê? Porque eu, Laurinda Queiroz, com 59 anos de idade, por qual já passei por muita coisa, ainda tenho que aprender muito, muito da vida. E que estou sempre disposta a aprender. E tenho aprendido muito e que vou continuar a aprender. Eu tenho já um arcabouço, como se costuma dizer, uma armadura, com 59 anos, que é bem diferente de quem tem 20, de quem tem 18, de quem tem 16, de quem tem 25 ou de quem tem 30 anos. É totalmente diferente. E depende daqueles que nos rodeiam, do que está para nos ajudar, encaminhar, fazer pensar. O problema está aí, é que às vezes falta pessoas que nos ajudam a pensar, mas não falta pessoas que queiram colocar lenha na fogueira. Mas calma, vamos lá. Eu vou passar a explicar. Eu sei perfeitamente que todos vós estáis curiosos em saber se caso a irmã Bela ou irmãs Bela entrassem em contato comigo, qual era o conselho que eu daria a esta jovem ou até a mulheres mais adultas, maduras. Qual seria o conselho? Em primeiro lugar, eu iria escutar com muita atenção, com muito cuidado e com muita delicadeza o desabafo destas vítimas de violência doméstica. Depois iria perguntar qual era o apoio que elas tinham da parte da família, de amigos, qual era a opinião deles, se por acaso já tinha conversado com eles. E qual era a vontade desta vítima? Se era fazer imediatamente uma denúncia na polícia, que era isso que eu iria encaminhar, com certeza, sem dúvida alguma, não iria hesitar. Mas tinha primeiro que avaliar qual era o suporte familiar, o suporte dos amigos que iria ter, ou se iria estar totalmente só a suportar toda esta situação, porque são situações totalmente diferentes quando a pessoa está solitária numa situação como esta de violência doméstica, onde não tem uma âncora, um porto de abrigo. Tudo isso condiciona os vários fatores, mas nunca iria deixar de aconselhar que fizesse a denúncia nas entidades policiais, fosse na delegacia, fosse na esquadra de polícia, fazer o BO, fazer a denúncia. Isso iria sempre incentivar que o fizesse, porque ficaria como uma mais-valia para a própria vítima de violência doméstica. Depois, iria perguntar se teria onde ficar, a quem recorrer,
se amigos, se familiares, ou então procurar em certas determinadas organizações. Se a instituição religiosa estivesse preparada para estas situações, eu até aconselharia a recorrer à instituição religiosa. Mas, infelizmente, são muito poucas as pessoas que estão abertas, com o seu coração aberto para receber este tipo de situações. Muito poucas. E se for a nível particular, sem que a própria instituição religiosa tenha conhecimento. Acreditem que isso acontece. Mas, em primeiro lugar, procuraria que esta vítima estivesse em segurança e que não estivesse ao alcance deste agressor. A minha preocupação seria essa. E recomendaria que estivesse o mais resguardada possível, que não manifestasse para ninguém, a não ser pessoas de confiança, o que iria fazer, o que iria não fazer, porque era importante que o agressor não tivesse conhecimento sequer dos seus passos mediante esta denúncia. Jamais iria aconselhar que fosse ter com o Ministério. Não. Até mesmo eu diria, Irmã Bela, ou as Irmãs Bela, que é assim, Irmãs Bela. Eu diria o seguinte, isso fica para uma última etapa, porque há várias etapas que têm que ser alcançadas. E essa é a última. E iriam-me dizer, mas Irmã Laurinda, vamos supor que até a vítima em causa tem ministério. Tinha paciência. A única coisa que fazia chegar ao conhecimento do ministério é que, por tempo indeterminado, não poderia estar a exercer o seu ministério. Queria fazer chegar até eles uma carta a dar conhecimento por que razão é que não poderia estar no ministério. Tão pronto, tão simples quanto isso. E se eles persistissem? Se persistissem, diria, olha, dentro em breve o meu advogado ou a minha advogada irá entrar em contato convosco e irá-vos esclarecer. Entendem? Porque, em primeiro lugar, estão estas etapas. A parte religiosa é a última etapa. Se é importante ter liberdade? Não é importante ter liberdade na igreja. Perante estas situações, essa é a última coisa a ser importante. Acreditem, é a última coisa. Porque se a vítima não for preservada, se a vítima não for protegida, de que é que vale ter liberdade ou não ter liberdade? Porque até mesmo eu digo uma coisa, como é que é possível alguém que faz denúncia do seu cônjuge e querer ter liberdade na igreja de pedir hinos, de orar, de testemunhar? Não há condição espiritual. Convenhamos, uma vítima, mesmo até uma vítima, não tem condição espiritual de exercer seja a liberdade que for na igreja. Até que tudo fique resolvido no papel, esclarecido. Isto, irmãs ou pessoas que sejam simples, sem ministério. Quem tem ministério faz chegar ao conhecimento, através do seu advogado, que por situações que são anómalas, à sua vontade, não poderá exercer o seu ministério até que seja concluído a resolução da sua separação com o seu cônjuge por motivos de violência doméstica. Tão simples quanto isso. Se eles aceitarem ou não, o problema vai ser deles. Se eles não aceitarem, terão que ocorrer com uma consequência de serem divulgados nos canais de televisão de que a instituição religiosa Congregação Cristã protege agressores e não protege as vítimas.
Porque qualquer vítima de violência doméstica, de abusos sexuais, de abusos verbais, seja do que for, se não for protegida por uma instituição religiosa, esses responsáveis vão ser coniventes com esse agressor. Ponto assente. Ou temos dúvidas? Mesmo vamos supor que é uma organista, vamos supor que é uma irmã da Obra da Piedade que sofre violência doméstica por parte do seu marido. Porque também há da parte inversa. Note-se. A congregação tem que estar preparada para isso e aceitar. Ou então, porque razão aqui há um jurídico no Brás? Será que é só para ter nome? Será que é só para assustar os críticos de que tem um jurídico muito importante no Brás? Ou será que o Brás, ou será que a congregação cristã está acima de Deus, está acima da lei? Não, não está. Está acima dos direitos humanos? Não, não está. Claro que não está. Não há ninguém que esteja acima dos direitos humanos. Não há ninguém que esteja acima da lei, nem principalmente de Deus. Ou será que alguém acha que Deus vai ser conivente com este tipo de crimes? Claro que não. Então, a entidade religiosa seria a última a ser contactada e seria só quando tudo estivesse esclarecido. E vou dizer uma coisa às vítimas de violência doméstica, que por favor não tenham atividade nos cultos ou no cultuar a Deus, porque não há condição espiritual. Digam-me, há condição espiritual. Eu falo por mim próprio. Eu quando fui testemunha ocular do crime de abuso sexual, eu vou-vos dizer, eu não tinha condição espiritual nem de pedir um hino, nem de testemunhar, nem mesmo de orar. Já que é tão raro, passava-se às vezes um ano, não pedia um hino, 1, 2 ou 3 anos não pedia um hino, não orava, não testemunhava. E por que razão vou reivindicar o meu direito de exercer a liberdade? Vou ficar em paz, a aguardar que tudo se resolva e depois apresentar a prova dos fatos. Está aqui, eu me separei porque o meu marido ou a minha esposa exercia violência doméstica sobre mim. Se o Ministério retirar a liberdade, é só tão simples quanto isso. Entregá-los ou entregar o assunto num tribunal, num advogado que faça uma denúncia sobre os dito cujos, porque quando se protege agressores, isso leva em causa a entender que a instituição religiosa protege criminosos, que infelizmente tem-se vindo a constatar que a congregação que está por certos e determinados anciães mais velhos, como por exemplo o ancião de Dracena, não é? Tem vindo a encobrir certos e determinados crimes bem graves, como é o caso de um abuso sexual que foi cometido por um músico a uma jovem. Agora, aqui nesta parte, caso haja ministério que esteja envolvido, convém realmente participar e dizer o seguinte: eu vou meter uma ação contra fulano ou fulana de tal, vamos supor, eu, Laurinda Queiroz, sou organista, sofro violência doméstica, abusos sexuais por parte do meu marido. O que é que eu faço? Desculpem. O que é que eu faço? Estou a conhecer ao Ministério e para que tenham conhecimento de que aquele sujeito tem uma ação contra ele por atitudes menos próprias. O que é que o Ministério deve fazer? Sendo assim, até que tudo seja comprovado, tanto um como o outro não vão ter liberdade na igreja, até que tudo seja esclarecido.
até que tudo seja esclarecido na justiça. Eu sou dessa opinião. Após isso, sendo concluída a situação, comprovado na justiça de que fulano tal cometeu aqueles atos pecaminosos de crime de violência doméstica, abuso sexual, seja o que for, aquela parte que cometeu o crime fica sem liberdade e fica a ser anunciado no meio do ministério de que aquela pessoa já não tem liberdade. A outra parte que está isenta, a ofendida, claro que está que tem que ter liberdade. Mas aí também convém da parte do ministério esclarecer a irmandade local, onde a pessoa faz a comum, esclarecer a situação. Não é ficar de bico calado, não. Já que se esclarece certas e determinadas coisas nos telejornais da televisão, porque não esclarecer a irmandade? Agora ireis levar com esta em vários pontos. Estamos esclarecidos, meus queridos e minhas queridas? Eu espero que sim. Agora, há uma coisa que eu peço encarecidamente às vítimas de violência doméstica, de abusos sexuais, que esqueçam o Ministério. O Ministério não é ninguém, não tem preparação alguma para vos ajudar. Não tem, infelizmente. Pode haver um ou outro, mas são muito poucos. É como achar uma agulha num palheiro. Então, por favor, esqueçam o Ministério. E que é a última etapa da vossa vida para reerguer. Tendes muito para reerguer na vossa vida após sair de uma relação conjugal, de um casamento abusivo, de um namoro abusivo, porque há. Então, por favor, cuidem de vós, protejam-se. Eu jamais iria vos dizer para se exporem da forma que se expuseram. Aqui está a prova em que, infelizmente, a Irmandade, muitos não têm entendimento e vêm de uma forma atroz atacar, esquecendo-se que têm filhos, têm netos, têm sobrinhos e que se fosse com eles, e se fosse convosco, se fosse com um dos vossos, vós gostarias de ver esse jovem ser enxovalhado, envergonhado? Irias dizer, não, que nós não iríamos permitir. Pois não, iriam exercer pressão. Mas eu digo a estas jovens, a vossa intenção foi boa, é verdade, a vossa intenção foi boa, mas se fosse eu não vos aconselharia a vos expor desta forma, não. Porque infelizmente o Ministério da Congregação Cristã, que faz tantas circulares para que a Irmandade não veja certos e determinados vídeos que estão na internet e que falam a verdade, deveria também ensinar a Irmandade a ser complacente, compassiva, tolerante, entender que às vezes a juventude, na sua força ou na sua inocência, porque é assim mesmo, na sua inocência, pode ter atitudes que não eram aconselháveis. Mas o amor de Cristo, que nós outrora aprendemos, os exemplos que Jesus Cristo fez ao longo da sua vida, em que foi bem, como é que se costuma dizer, foi pontual, na medida certa, no momento certo, e que teve sempre tolerância para com aqueles que estavam a sofrer, mas implacável perante aqueles hipócritas e falsos fariseus que queriam julgar e matar o povo. É isso. Tanta coisa que está a acontecer e é esta a verdade. Vejam só. Uma jovem a ser triturada, aliás, jovens a ser triturados de uma forma atroz por uma irmandade que deveria ser ensinada
a ter compaixão, tolerância, são jovens, na flor da idade, se calhar um pouco irresponsáveis, mas que é próprio. Faz muita falta o discernimento espiritual, a sabedoria, o amor ao próximo e o tentarmos ensinar de uma forma simples e prática. Por isso mesmo eu digo-vos, por favor, não façam nada que depois se venham a arrepender e a sofrer as consequências. Às vítimas, o que vós tiverdes que fazer, que é principalmente a denúncia, façam-no. Não hesitem, façam-no. Independentemente se têm ministério, se não têm ministério. Não sois escravos de ninguém, nem sois motivo de pancada, seja de quem for. Estamos em pleno século XXI e a congregação cristã a nível mundial devia de ter evoluído muito mais. Aproveitem a RGEs que fazem para ensinar aos vossos pupilos o que realmente é servir a Deus. Não desta forma tão atroz e tão inconveniente. Deus vos abençoe e até breve, porque estou aqui a trabalhar já em mais vídeos, embora esteja assim um bocado com o nariz entupido e a garganta inflamada, mas estou aqui para trabalhar. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. E às vítimas de violência doméstica, não desanimem, continuem a lutar, denunciem os vossos agressores, doia a quem doer. E se precisarem de alguma coisa, entrem em contacto com o canal Toda a Verdade. Pelo menos estamos aqui para vos escutar e com o que nós pudermos dar, que é o que é dado por Deus, algum conselho, nós daremos. Porque o importante é proteger-vos, preservar-vos, que é isso que está a faltar. Nós temos que proteger e preservar fundamentalmente as vítimas. Elas não têm que se expor desta forma tão atroz, porque infelizmente, estes algozes, estes monstros, estão prontos a devorar e a matar quem quer que seja. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.